Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre fonologia de traços, tá? Bom, esse aqui é um assunto que eu vou trazer porque eu tendo a gostar bastante da ideia da fonologia de traços, que é uma proposta que eu uso do livro The Sound Pattern of English, do Chomsky-Hale, tá? Então, se alguém quiser referência, Chomsky-Hale, 1968, tá? Que é a proposta da fonologia gerativa padrão. A gente costuma chamar geralmente de FGP, tá? O que é a ideia da fonologia de traços? Bom, como eu tinha dito para vocês, geralmente quando eu apresento alguma proposta um pouco mais inicial, assim, eu costumo apresentar as propostas estruturalistas, né? Que foram as primeiras propostas para tudo, né? Basicamente, em termos de fonologia, de morfologia, de sintaxe. Só que, obviamente, existem outras propostas. Então, na aula passada, eu falei que fonema é a menor unidade da língua, certo? Só que foi proposto posteriormente, e uma das propostas é essa do Chomsky-Hale, que, na verdade, a menor unidade da língua é o traço. Tá? Então, em que consiste a proposta do Chomsky-Hale? Eu não vou descrever completamente as propostas do Chomsky-Hale, mas eu vou dar uma introdução porque eu acho que essa ideia inicial de como os fonemas são estruturados é importante para que se entendam outras coisas de maneira mais clara depois, principalmente a noção de arquifonema, que eu vou falar posteriormente. Em que consiste? Bom, a ideia é que dentro da nossa mente existem certas categorias de traços para constituir um determinado fonema. Por exemplo, existe o traço nasal. Tá? Então, na proposta do Chomsky-Hale, todos os traços fonológicos são binários. O que isso significa? Significa que para cada traço que existe, só existem duas possibilidades. Ou o traço é positivo, ou o traço é negativo. Por exemplo, a consoante P. A consoante P, a gente vai dizer que ela é mais nasal. Aliás, perdão, a gente vai dizer que ela é menos nasal, que ela não é nasal. Agora, a consoante M, ela é mais nasal, porque ela é uma consoante nasal. Tá? De novo, eu não vou apresentar a proposta inteira, porque tem vários traços. Tem o traço coronal, anterior, posterior, alto, baixo e um monte. Tá? Então, assim, eu vou usar aqui alguns traços hipotéticos que não necessariamente têm a ver com a teoria do Chomsky-Hale, mas é uma ideia de elucidar como que isso funcionaria. Tá? Então, existem vários traços que vão definir várias coisas. Né? Por exemplo, a gente sabe que tem um traço para definir se um som, se um fonema é alto ou baixo. Então, tem o traço alto. O traço alto pode ser positivo ou negativo. O traço alto é positivo quando a língua está acima da posição neutra. Isso vai acontecer, por exemplo, com vogais altas. I, U. A língua tem que subir. Né? Então, esses fonemas são mais altos. Alguns sons que envolvem algumas consoantes também podem ser mais altas, por exemplo, as consoantes palatais no geral. X, G, né? Essas consoantes fazem a língua subir um pouco. Então, esses sons são mais altos, por exemplo, o I, que é uma vogal alta. Né? É diferente do A, que é mais baixo. Mais baixo não, é menos alto. Por que é menos alto? Porque a língua não precisa subir para produzir esse som. Tá? Então, na proposta do Chomsky-Hale, existem vários traços que vão caracterizar cada som. Então, o que é um fonema? Um fonema é resultado da marcação desses vários traços que cada som tem. Né? Então, por exemplo, o som P, que foi o exemplo que eu acabei de mostrar, né? O som P, ele é menos nasal. Quando a gente vai representar um traço, a gente geralmente coloca o que está dentro dele usando letra maiúscula, tá? Então ele é menos nasal, ele é menos alto, ele também é menos baixo. Por que ele é menos alto e menos baixo? Porque para produzir o som P, você não mexe a língua. Né? Você pode deixar a língua parada. P, P, P. Você não mexe a língua. Né? Esse som é mais coronal.
Por que ele é mais coronal? Porque sons coronais são aqueles que têm algum tipo de obstrução do meio da cavidade oral para frente. E o P tem uma obstrução, que é uma obstrução na boca, né? Você tem que fechar a boca, impedir a passagem do ar para depois sair. Isso é coronal. Enfim, ele vai ter outras classificações também. Ele vai ser um som de metástase retardada, né? Então tem algumas classificações aí. Tá certo? Por que eu gosto dessa proposta mais do que de outras propostas? Porque isso daqui é uma maneira, digamos, um pouco mais interessante de você explicar alguns processos fonológicos. Tá? Então, vou dar um exemplo. Olha só isso aqui. Um dos processos fonológicos que é mais, enfim, é mais aparente na fonologia é o que a gente chama de assimilação. O que é assimilação? Assimilação acontece quando um som assimila alguma informação de outro, basicamente. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. Você tem assim, desta e desde. A gente sabe que o T e o D são dois sons, um é sonoro e o outro é surdo. O que significa isso? Algumas consoantes são surdas e outras são sonoras. Consoantes surdas são aquelas que não fazem a corda vocal vibrar, as cordas vocais vibrarem, né? E os sons sonoros, né, são aqueles que fazem as cordas vocais vibrar. Então, por exemplo, pronuncia só o T colocando a mão no pescoço. Se você pronunciar, você vai perceber que não tem nenhuma vibração aqui. Nada que vai vibrar. Você faz nada. Se você pronuncia o D vai fazer vibrar. D, D, D. Você vai sentir uma vibração aqui. Tá? Então, o som D é um som que a gente vai dizer que ele é mais sonoro. Ele é mais sonoro porque ele faz as cordas vocais vibrarem. Enquanto o som T é um som menos sonoro, porque ele não faz as cordas vocais vibrarem. Certo? Agora vamos olhar para o som que está antes, esse S aqui, ó. Desta, desde. Se você colocar a mão aqui na garganta de novo, você vai perceber que na hora de pronunciar o S, as cordas vocais não vão vibrar. Desta, sta, sta, não vibra. Agora, quando você pronuncia o S no desde, vibra. Desde. Tudo vibra. Desde, desde. Por que isso acontece? É aqui que entra o grande pulo, digamos assim. Esse S daqui, ele tem uma classificação em relação a sonoro ou surdo. Vamos dizer que ele é menos sonoro. Tá? Porque o S, o som S, esse som é menos sonoro. Se você colocar aqui, ó, S, não vibra. Então ele é menos sonoro. Só que, por alguma razão, esse som é capaz de incorporar o traço mais sonoro do som da frente. Então aqui tem o S, que é menos sonoro, e ele está antecedendo o T, que é menos sonoro. Então ele continua sendo menos sonoro. Só que esse S daqui, ele é menos sonoro. Só que quando ele antecede um som que é mais sonoro, que é o D, ele ele copia o valor do traço sonoro do som da frente. E aí ele fica mais sonoro. Tá? Então, esse S daqui do desta, você vai pronunciar como um S mesmo. Esse S daqui do desde, você vai pronunciar como se fosse um Z. Desde. Isso é um Z. Desde. Né? Então, quando você assume que os fonemas têm coisas menores que compõem ele, né, você consegue explicar esse tipo de coisa. Como é que um som virou outro dentro da palavra? Esse som virou outro dentro da palavra porque ele está assimilando um traço de outro lugar. Tá? Então, eu estou apresentando para vocês uma outra proposta, né,
de que, na verdade, os fonemas não são a menor unidade da língua. A menor unidade da língua é o traço. Traços compõem fonemas, né? Então, os fonemas são compostos por unidades maiores que a gente chama de fonema, né? Aliás, os fonemas são compostos por unidades menores que a gente chama de traço. Os traços compõem unidades maiores que a gente chama de fonema. Então, eu acredito que essa proposta seja interessante para analisar esse tipo de caso aí. Eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo de nasalidade. Então, a gente tem, por exemplo, o som A. Então, quando a gente pega um som A assim, abacate, né? Você tem vários sons A aqui, são vários As, né? Ok. Só que quando você pega andar, né? Andar. Aí andar é um pouco mais difícil. Por quê? Porque esse A daqui, ele não é esse mesmo A daqui. Ele é um A nasal. Certo? Só que o A, originalmente, não é nasal. Quando você pronuncia o A, para você saber se um som é nasal ou não, você tampa o nariz. A, normal. A. Agora, se eu tentar pronunciar um som nasal com o nariz tampado, ele vai sair todo errado. Por exemplo, o M. Se eu fechar aqui, não vai sair, porque precisa sair por aqui, né? O M é nasal. O som A, originalmente, é menos nasal. Mas o que acontece? Esse A daqui está antecedendo um som que é mais nasal. O que acontece nesse caso? O A copia o valor do traço nasal. Então, o traço nasal que é mais nasal, o A que era menos nasal vai mudar para mais nasal. É por isso que quando você pronuncia andar, é diferente. Abacate você pode pronunciar com os dedos no nariz, você vai conseguir pronunciar normal. Abacate, normal. Andar, não. Andar, que esquisito. Por quê? Porque o A está assimilando o traço nasal do fonema que vem na frente. Perceba que esses processos fonológicos que eu estou falando aqui, eles também são próprios de cada língua. Por exemplo, em espanhol, esse tipo de assimilação nasal daqui não acontece, tá? Pelo menos não do jeito que acontece no português. A gente tem em espanhol a palavra, essa palavra daí, não vou pronunciar, que significa ano. Perceba que em português a gente pronuncia ano, ano. Então o A fica nasal. A gente pronuncia ano, ano. Né? Em espanhol, não. Inclusive, muitos falantes de português que começam a aprender espanhol falam anho. Eles não falam assim. Eles falam año. Feliz año nuevo. Né? Então é año, año. Esse A daqui, ele continua nasal. Ou ele continua oral. Ele continua sendo menos nasal. Então, em espanhol, não vai ter essa assimilação de traço. Você vai ter año normal. Tá? Então, os processos fonológicos que acontecem, as regras fonológicas que estão envolvidas em cada língua, elas são próprias de cada língua. Inclusive, ainda digo mais, elas são próprias de cada variante. Vocês estão lembrados que eu tinha falado também na aula passada do caso de tia? Que tia pode ser pronunciado como tia ou como tia, né? Vou colocar assim. Então, eu falo tia, mas tem gente que fala tia. Por que isso acontece? Normalmente, o fonema T vai ser pronunciado como T. Inclusive, na minha variante. Se eu falar, por exemplo, tal, é tal, tal, não é tchau, é tal, normal. Se eu falar tempo, como é que é? Tempo, normal. Eu só pronuncio o T como tchê quando ele vem antes do I. Ou seja, tem uma regra fonológica dentro da minha cabeça que fala o seguinte: se o T vier antes do I, você tem que pronunciar o T como tchê.
Tem uma regra dentro da minha cabeça que fala isso. Entendeu? Essa regra não existe na cabeça das pessoas que falam tia. Entendeu? Então, as regras fonológicas que estão dentro da nossa cabeça, elas também são próprias de cada língua e de cada variante da mesma língua. Tá? Então, as regras fonológicas que tem dentro da minha cabeça não são as mesmas que estão na sua, por exemplo. A gente pode ter pronúncias diferentes. Tá certo? Então, eu gosto dessa ideia da fonologia dos traços, vou tentar assumir ela até onde eu conseguir, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha sobre processos, tá? Obrigado, um beijo e até a próxima aula.